Olá, seja bem-vindo a mais um Almanac Enfermagem, mais um programa do sistema Almanac Profissões na tela da sua TV Master, que leva para toda Paraíba este que é o portal da enfermagem para você. No programa de hoje, vamos conversar com a professora Graça Lucena sobre enfermagem geronto-geriátrica. Ela que nos deu a honra de estar nos estúdios para esse bate-papo e que ministrou nesta última terça-feira, através da plataforma Terças do Conhecimento do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, a palestra sobre enfermagem geronto-geriátrica, que foi um sucesso. Então, lembrando para você, inclusive, profissional da enfermagem regularmente inscrito no Corém, que você pode acessar o site do Corém e se inscrever no projeto Terças do Conhecimento. Toda terça-feira, uma palestra inédita para você, e você pode, inclusive, após a palestra, que pode ser assistida ao vivo, a partir das 14 horas ou também depois nos arquivos no banco de dados, gerar o seu certificado do Corém PB com a palestra da semana. Então, o nosso abraço a todos que fazem o Corém da Paraíba, nossos parabéns por este empreendimento de muito sucesso. Toda terça-feira, educação permanente para você, profissional da enfermagem. Se inscreva no site do Corém, tem lá todas as informações, você pode acessar a plataforma. O programa de hoje também repleto de atrações. Nos gera a honra de visitar os estúdios, de passagem aqui pela Paraíba, a presidente do Corém da Bahia, minha amiga Maria Luísa Castro, e também a doutora Célia Rezende, do Corém do Maranhão. Então, doutora Maria Luísa, grande abraço, e doutora Célia Rezende, grande abraço e obrigado pela visita. A gente gravou com elas durante a semana e vai passar para vocês daqui a pouquinho no Almanac Enfermagem. Também esteve conosco o professor Roberto Teixeira, para conversar sobre epidemiologia com foco na enfermagem. E, claro, mercado de trabalho, oportunidades profissionais, vagas de empregos e concursos para você, enfermeiro concurseiro. Não esqueça, pegue aí a canetinha e o papel para anotar concursos na Paraíba e também em outros estados aqui do Nordeste. O Almanac Enfermagem está no ar, fique conosco. Programa Almanac Enfermagem de volta para você na tela da sua TV Master, para toda a Paraíba e também para todo mundo através da grande rede no portal da TV Master e também através do portal Almanac Enfermagem. Hoje temos o prazer de receber em nossos estúdios a professora mestre Graça Lucena, que esteve nesta última terça-feira no projeto Terças do Conhecimento do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba. Ela abordou o tema enfermagem geronto-geriátrica. Professora, seja muito bem-vinda ao Almanac Enfermagem. Obrigada. E eu já queria começar lhe perguntando o seguinte: como surgiu a enfermagem geronto-geriátrica no Brasil? Então, aqui no Brasil a população idosa ela começa a ser visível em nossa sociedade a partir de 1970. E começam a se estruturar a partir daí os serviços voltados à população idosa. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, começam os estudos e a organização dos movimentos sociais em torno da necessidade do Estatuto do Idoso, de uma lei, né, que trabalhe com os direitos dos idosos, que assegure os direitos dos idosos. E também dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, os estudos dos enfermeiros que eram associados à sociedade, eles foram sendo voltados para o cuidado com o idoso. Verificou-se também os estudos da enfermagem norte-americana, da enfermagem do Canadá, da enfermagem da Europa. Lá, nos países já desenvolvidos, a enfermagem voltada para os idosos, ela tem uma conotação de enfermagem geriátrica ou enfermagem gerontológica. Aqui no Brasil, foram verificando a necessidade de juntar os dois termos, porque é necessário trabalhar com a saúde do idoso e com o processo de adoecimento e recuperação da saúde. Então, a enfermagem gerontológica enfoca a saúde do idoso. A enfermagem geriátrica enfoca o processo de adoecimento e de recuperação, ou talvez o processo de morte também, né? Há idosos que chegam no seu final de vida e a enfermagem gerontogeriátrica
também precisa dar assistência a esse público. E dentro dessa compreensão, as reflexões e a organização dos enfermeiros dentro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia foi se encaminhando para que esse cuidado com o idoso em nosso país fosse um cuidado geronto-geriátrico, porque juntou a assistência à saúde e a assistência ao processo de adoecimento e recuperação, ou talvez aos cuidados paliativos ou processo de morte, no caso. Nesse contexto, muita gente vincula o termo geriatria à medicina, exclusivamente à medicina. Sim, mas ele não é, ele é uma das especialidades da medicina. O médico geriatra, ele é um especialista, mas ele também é um termo utilizado pela enfermagem. A enfermagem pode ser enfermagem geriátrica, gerontogeriátrica. É também utilizado pela odontologia, quando a odontologia trabalha com a saúde bucal do idoso. TV Almanac Enfermagem, o portal da enfermagem em todo o Brasil, recebendo hoje a doutora Maria Luísa Castro, presidente do COREM da Bahia, do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia. Então, em especial para você, associado baiano, que nos assiste agora. Doutora Maria Luísa, para o associado que nos assiste, informações sobre o COREM, sobre a importância do profissional da enfermagem, conhecer o seu conselho, né? Então, o que a senhora pode falar para o seu associado em especial sobre a atuação, né, sobre a importância do Conselho de Enfermagem? Boa tarde, eu queria em primeiro lugar agradecer pelo convite de estar aqui, dizer que é um prazer estar visitando a Paraíba, né, especificamente aqui na nossa capital. Um abraço a todos os profissionais de enfermagem da Bahia e da Paraíba. E dizer que é preciso que as categorias de enfermagem, digamos assim, porque nós somos 3 categorias, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, se aproximem de seu conselho e de suas organizações de classe para entender o papel de cada um e estabelecer essa comunicação para que seja um trabalho de mão dupla, né? Tanto o profissional procure o conselho, como o conselho busque ir até o profissional. No caso da Bahia, nós estamos estreitando essa comunicação, né, através dos nossos meios de comunicação. Eu digo para você que hoje a gente não pode ter desculpa de dizer que não tem acesso, porque com o advento das redes sociais, né, o aprimoramento dos meios de comunicação, a exemplo de um site que a gente tem hoje assim, totalmente atualizado, diariamente atualizado. Nós temos um Facebook, a gente tem o recurso do Twitter, temos uma newsletter que a gente encaminha para os profissionais toda sexta-feira com as notícias da semana. Então, e agora vamos enviar um boletim trimestral escrito. Não tem como ficar distante do conselho. Isso do ponto de vista da comunicação formal. Em relação às atividades, o Conselho tem ido ao interior, a todas as cidades do interior. Nós somos 417 municípios, 99 mil profissionais. O Conselho tem ido atrás desses profissionais para mostrar a sua cara, dizer o que está fazendo atividades educativas. E algo que é muito caro para nós é a discussão sobre o nosso código de ética, a lei do exercício profissional e, sobretudo, discutir com os profissionais qual é o papel da autarquia, que muita gente não sabe. Por exemplo, as pessoas ficam reivindicando muito a questão de bandeiras sindicais, como a questão das 30 horas, que damos apoio na luta, que achamos uma luta pertinente, devemos estar ombro a ombro com as outras organizações, mas o papel principal do Conselho é realmente a fiscalização do exercício profissional, a regulamentação do exercício profissional, no sentido de a gente assegurar para a sociedade uma prática de saúde e atenção de enfermagem segura, livre de danos. Então esse é o papel da autarquia. Então como é que a gente faz isso? Através da nossa fiscalização,
fiscalizando a situação de regularidade dos profissionais para evitar que estejam pessoas que não são formadas, estejam exercendo a profissão ilegalmente, certo? Então a gente tem que fazer essa fiscalização, através também da situação de regularidade dos profissionais que precisam estar com suas anuidades em dia, porque o Conselho, para funcionar bem, é preciso que ele esteja com uma boa saúde financeira, que ele esteja bem organizado. Então, esse é o papel do Conselho. E, sobretudo, buscar esse aprimoramento junto às outras organizações, aos serviços, às instituições de ensino, através de cursos, palestras, discussões científicas, né, e ordenamento do exercício nos espaços de saúde. Quando a senhora fala sobre se aproximar do profissional, e a senhora falou sobre várias vertentes, né, que essa aproximação pode ser feita, então isso serve também para tirar um pouco aquela mentalidade do próprio profissional, que vê o Conselho apenas como um órgão fiscalizador, apenas com essa função. Pois é, então nós temos hoje, se hoje nós temos um órgão que ampara a prática profissional, a gente pode dizer que é o Conselho, porque a gente tem um elenco de normativas, né, que respalda o exercício profissional. Nós temos nossas câmaras técnicas, nossa fiscalização, que está ali dando aquela diretriz, dando um norte para o exercício profissional. Então, hoje mesmo a gente estava discutindo, se você vai elaborar um parecer, você vai recorrer aqui, todas as normativas que nós temos. E o Conselho Federal, né, o sistema COFINS-COREN, tem esse elenco de normativas que vai parametrizar, que vai pontuar a nossa prática profissional. Esse é um respaldo que o Conselho tem dado. Então, ele é um órgão também regulamentador da profissão. A partir do momento que qualquer atividade que a enfermagem exerça, ela está exercendo amparada numa resolução, numa decisão, numa lei. Então, a gente tem esse elenco de normativas que estão ali respaldando a nossa prática profissional. E o próprio profissional, aquele que se formou, que estudou e que procura se aperfeiçoar, ele também se vê protegido à medida em que ele não vai ter a concorrência com aquelas pessoas que não têm a devida formação e que estão ali ocupando os espaços de trabalho. Deveria ser dele. Maravilha. Doutora Maria Luísa Castro, no Almanac Enfermagem. TV Almanac Enfermagem para todo o Brasil, recebendo hoje mais uma presença ilustre em nosso programa, a presidente do COREN do Maranhão, doutora Célia Rezende, que vai conversar com a gente sobre o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. Então, especialmente para você que nos acompanha no estado do Maranhão, aqui no Nordeste. Doutora Célia, para começar a nossa conversa, um apanhado geral sobre a atuação do COREN, né, sobre as funções do COREN, para o associado ficar por dentro e conhecer mais o seu conselho profissional. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui nessa cidade maravilhosa, acolhedora. Estou encantada, né? Teve essa reunião de presidentes do Nordeste aqui na Paraíba, a convite do Dr. Ronaldo Bezerra, e eu estou encantada com a cidade. Bom, com relação à finalidade do conselho, a gente não pode esquecer que é fiscalizar. E tem um papel importante, que é a sociedade. À medida que a gente avança na fiscalização, e uma fiscalização bem feita, a gente protege a sociedade de maus profissionais. Eu ainda estou avançando na fiscalização do Maranhão, mas eu espero que esse ano, com o planejamento que a gente fez para esse ano de 2014, a gente consiga colher bons frutos no sentido de dar maior segurança para o profissional que trabalha no PSF, na unidade de saúde, no hospital público, no hospital privado e, consequentemente, protegendo o cidadão, que é essa a finalidade. O cidadão ele tem que ficar do lado do conselho, ao mesmo tempo que o usuário também, né? Como é que se dá essas estratégias de aproximação do conselho com o profissional? Eu estava conversando há pouco sobre a questão da comunicação. Então, o que é que a senhora tem feito em relação a
esse link direto com o profissional? Olha, o acolhimento do profissional, ele começa desde quando ele entra no conselho de enfermagem. Então, a partir do momento que tem uma pessoa, a recepção é o fator primordial. Então, não adianta a presidente fazer toda uma estratégia se não tem uma equipe de trabalho que possa auxiliá-la no desenvolvimento das tarefas, na prática do desenvolvimento dessas tarefas. Então, a partir do momento que o profissional, seja ele enfermeiro, técnico, auxiliar, ligue para o conselho, esse telefone é atendido, o e-mail é respondido, ele seja bem tratado na sede e nas subseções, que no caso do Maranhão nós temos 5 subseções. Nós temos subseção Imperatriz, Caxias, Balsas, Pinheiro e Bacabal. Então, desafoga um pouco as atividades da sede. Então, nesse sentido, é o acolhimento, de tratar bem, né? E nós fizemos também um manual de legislação do profissional, que lá contém a lei do exercício profissional e o código de ética. Então, todo técnico, enfermeiro auxiliar que vai na sede ou nas subseções que eu citei anteriormente, ele recebe o manualzinho e lá está contido os seus direitos e os seus deveres. Porque é muito importante frisar que ele tem direitos, mas que também tem deveres. E um dos deveres é o pagamento da anuidade, que eu não tenho nenhum constrangimento em falar. Nesse contexto da unidade, presidente, para o profissional que muitas vezes reclama da anuidade, né, fala sobre a questão dessa obrigação de pagar a anuidade, como é que a senhora poderia, digamos, apontar de forma incisiva assim, benefícios para o próprio profissional em estar em dia com o conselho, em pagar a anuidade? Pois é, um dos benefícios é exatamente a confecção desses manuais de legislação. Nós fizemos, através de licitação, mais de 40 mil manuais de legislação que chega ao profissional. Nós temos 5 subseções em andamento. Essas subseções, elas funcionam de segunda a sexta, no horário de integral. Precisa ter um funcionário, precisa ter alguém da limpeza, precisa ter internet, precisa ter telefone. Nós temos um jornalzinho impresso a cada 2 meses. Nós temos os cursos de capacitação que a gente faz também, mês sim, mês não. Além das jornadas que a gente faz, dos encontros de especialista. Então, toda essa anuidade que ele repassa ao conselho, ela é voltada em benefício. Quanto mais adimplentes eu tenho, mais será o benefício para os usuários. Mais ações poderão ser muito mais ações feitas. Maravilha. Doutora Célia Rezende, presidente do Corém do Maranhão. Seguindo com o Almanac Enfermagem no seu portal Almanac Profissões, na tela da sua TV Master. Agora, mercado de trabalho. Você, profissional da enfermagem, que é concurseiro também, trazemos para você algumas oportunidades de concursos na Paraíba e em outros estados também, aqui no Nordeste. Anote aí. Primeira informação, Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco. Analista em saúde, enfermeiro assistencial plantonista, total de 253 vagas. Analista em saúde, enfermeiro obstetra, plantonista, 77 vagas. E analista em saúde, enfermeiro, UTIsta, plantonista, 56 vagas. Então, uma quantidade de vagas interessante aí, Secretaria do Estado de Pernambuco. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico www.upnet.com.br. Anote o período também. As inscrições vão de 27 de agosto a 25 de setembro. Então, são muitas vagas, né? Então, com certeza vai ser um concurso bem comentado, bem divulgado. Anote para você que é concurseiro. Agora, vamos para Paraíba. Prefeitura Municipal de João Pessoa, aqui na Paraíba. Teleconsultor de enfermagem. Salário de R$ 2.500, carga horária de 20 horas semanais e um total de 2 vagas. Então, o concurso aqui na capital. As inscrições poderão ser efetuadas de 1º de setembro até às 23h59 do dia 7 de setembro deste ano. As inscrições somente poderão ser efetuadas via e-mail, mediante preenchimento de formulário eletrônico disponível no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br.
Então vá lá no site da Prefeitura de João Pessoa, que você vai encontrar maiores informações sobre este concurso. Prefeitura Municipal de Açu, Rio Grande do Norte. Então também aqui vizinho a Paraíba, pertinho. Função: técnico em enfermagem, carga horária de 20 horas semanais, com 5 vagas disponíveis. O valor da remuneração é de R$ 1.041,69, correspondente ao vencimento básico, podendo ser acrescido de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação. Função também de enfermeiro, carga horária de 20 horas semanais, 15 vagas disponíveis. Remuneração de R$ 1.448, correspondente ao vencimento básico, podendo também ser acrescido de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação. Então, Prefeitura Municipal de Açu, Rio Grande do Norte. Em relação às inscrições, a inscrição também será feita exclusivamente via internet a partir das 8 horas do dia 22 de setembro até as 23h59 do dia 13 de outubro. Então esse concurso aí é um pouco mais para frente, você pode se preparar também. E o site para essas inscrições é o www.comperv.ufrn.br. Então mais um concurso para você, enfermeiro, concurseiro, profissional da enfermagem, que está de olho aí nos concursos. Então esse é o nosso espaço para o mercado profissional, para você ter algumas informações sobre vagas de empregos, sobre concursos disponíveis, não só aqui na Paraíba, mas também em outros estados do Brasil. Fique ligado, anote aí e também visite nossa página no Facebook, Almanac Enfermagem, que nós estaremos colocando essas informações para você também ficar por dentro do mercado de trabalho, algumas informações que nós podemos levar até você. Agora vamos conversar com o professor Roberto Teixeira, que nos deu a honra de participar do Almanac Enfermagem para falar sobre epidemiologia. TV Almanac Enfermagem, canal de entrevistas. Hoje vamos falar sobre epidemiologia com o professor Roberto Teixeira Lima, que é doutor em saúde pública e leciona epidemiologia em saúde coletiva com ênfase em saúde da família. Professor Roberto, muito obrigado mais uma vez por sua presença. Professor, atualmente o serviço de saúde tem uma relação estreita com os usuários. Como as informações da epidemiologia podem ajudar o profissional da enfermagem nesse contexto? Dentro da área de saúde, de uma maneira geral, não só na saúde que a gente chama de saúde institucionalizada, hospitalar ou de serviços particulares, né? Mas também na área de saúde coletiva ou de saúde pública, há uma cobrança, vamos dizer assim, para os profissionais de saúde, no que diz respeito ao atendimento do que o usuário quer, do que o usuário deseja, né? E esse desejo, essa necessidade, ela está muito ampliada. E quando o usuário se depara para fazer essa demanda ao serviço, geralmente, quem está à frente desse serviço é o profissional de enfermagem, né? Particularmente aí na atenção básica, a experiência das equipes de saúde da família é um bom exemplo. Até mesmo no ambiente de clínica hospitalar, é o profissional de enfermagem que vai estar ali dando uma certa satisfação do que o serviço está fazendo ou está deixando de fazer. E particularmente atualmente com a política de saúde, na perspectiva de que o serviço de saúde tem que estar aberto ou transparente, né, para satisfazer a esses usuários, há o que a gente chama de o serviço de ouvidoria, não no sentido da ouvidoria de só apenas fazer reclamações do ponto de vista de insatisfação, mas também de partilhar com esses usuários e fazendo um feedback com a gestão, na perspectiva também da satisfação desse usuário e na qualidade do serviço. Porque eu acho que o profissional de enfermagem, antes de qualquer coisa, ele quer que o serviço dele seja reconhecido como um serviço qualificado, né?
E essa resposta é dada, na maioria das vezes, pelo próprio usuário. Não é raro a gente ouvir de um profissional ou de um usuário que passou por um serviço profissional de enfermagem, ele querer entender ou reconhecer aquela pessoa, aquele profissional, como uma pessoa qualificada, né? Não, ele sai e às vezes ele volta querendo ver aquela doutora, aquele doutor que atendeu. Querendo agradecer, né? Querendo agradecer, fazer uma retribuição. E quando a gente vai, quem é o doutor? Não, foi o enfermeiro, foi a enfermeira, né? Então, essa questão dessa relação com o usuário, ela está muito mais estreita do que era antes, né? Existe, inclusive, uma política pública recomendada pelo Ministério da Saúde em que esse processo, que a gente chama de processo de transparência de gestão, se dê do ponto de vista institucional, não apenas por uma demanda externa do usuário, mas que a própria instituição, através dos profissionais de saúde, e aí o enfermeiro tem um papel preponderante nisso, de viabilizar essa transparência, né? de fazer essa relação na perspectiva de atendimento desse usuário, seja ele qual for. E isso hoje está recebendo o nome do que a gente chama de acolhimento em saúde. Não é só aquela questão de recepcionar, mas de dar um sentido integral dentro da demanda que esse usuário busca, aquele serviço. E na maioria das vezes é o profissional de enfermagem que está diretamente relacionado a essa questão. Então essa relação hoje está muito mais estreita do que sempre foi, né? E não querendo dizer que é apenas a enfermagem, outros profissionais também estão envolvidos nisso, como no sentido de equipe. Mas é a enfermagem, ou é o profissional de enfermagem que, de certa forma, assume esse perfil e tem dado conta, no sentido de que ele já compreende esta realidade e a necessidade de fazer essa relação, até para o seu próprio bem-estar de trabalho e também na perspectiva do atendimento desse usuário. Então essa relação, né, ela termina servindo também de parâmetro para que os serviços de saúde sejam melhorados. Dependendo dessa volta, dessa retribuição, digamos assim, do agradecimento, né, do usuário, então se tem um parâmetro da qualidade do serviço. Isso, inclusive, não é uma questão apenas informal, que não é alguém que quer agradecer, né? Que a gente brinca que no interior é muito comum o profissional de saúde receber brindes, né? Tem gente que vai para o interior já nessa expectativa. Mas isso acontece em todo o âmbito. Só que agora a gente está falando de uma questão institucionalizada, né? Esse retorno do paciente, do usuário, que vem fazer um depoimento, fazer uma informação que está, como você diz, vai servir de indicador de qualidade do serviço, né? O Ministério da Saúde instituiu bem recentemente o que a gente chama de PMAC, que é um programa de qualidade que a gente falava muito nas iniciativas privadas, nas grandes empresas. Hoje o serviço público, inclusive, particularmente na saúde, está implantando essa filosofia de qualidade. E essa qualidade passa, inclusive, pela satisfação do usuário na relação com o profissional de saúde. E o enfermeiro é o que está na ponta desse cuidado, dessa relação com esse usuário. Então, geralmente, ele é o primeiro a ser apontado como você bem falou, como esse indicador de qualidade. Como referencial. Com certeza. Ok, professor Roberto, obrigado mais uma vez por sua participação. Você assistiu mais um comentário sobre epidemiologia na sua TV Almanac Enfermagem. Então, nos acompanhe também no Facebook, Almanac Enfermagem, uma página que está recheada de informações, com vários vídeos também no arquivo para você acompanhar notícias da enfermagem. Sábado que vem tem mais. Grande abraço e obrigado pela companhia.